Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Paribrajika Acharya Stotara Sata, Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa deles, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 46. Bom, lembrando que amanhã, então, temos o Mokshada Ekadashi, que é o dia em que Krishna fala o Bhagavad Gita para Arjuna, em que Krishna instrui Arjuna. Foi nesse dia de Ekadashi. Então, como o calendário védico é um calendário lunar, né, os ciclos são perfeitos, então não há nenhuma diferença para este ano ou para o próximo ano. O dia que Krishna fala o Bhagavad Gita é justamente neste Ekadashi em todos os anos. Bom, então, nós vamos dar sequência pelo verso 46. Então, Krishna continua explicando a Arjuna as diferentes necessidades supridas por pequenos poços artesianos podem ser facilmente supridas por um grande lago. Da mesma forma, quaisquer resultados alcançados pela adoração de diferentes semideuses, como descrito nos Vedas, pode ser facilmente também alcançado através da adoração do Senhor Supremo Bhagavan, Shri Krishna. Ou seja, os semideuses aqui são comparados como pequenos poços artesianos, ou seja, dali você consegue retirar um pouco de água, né, mas não muita. Então, você pode ter diferentes poços, né, ao redor, de onde você consegue retirar um pouco de água. Tá? Mas, se você vai num grande lago, toda a água que você precisa já está ali concentrada em abundância e muito mais. Então, é comparado o lago ao próprio Deus, ao próprio Senhor Supremo, que pode satisfazer qualquer desejo, qualquer necessidade, né, das almas, com a maior facilidade e ainda assim nada lhe faltará. Ou seja, quanto mais Deus dá, ainda assim ele permanece com a mesma quantidade que ele tem. Ele é infinito, ele é ilimitado, né? Ele é, vamos dizer assim, sempre completo em si mesmo. Qualquer parte que você tire de Deus, Deus jamais reduz a sua potência ou o seu tamanho, né? Deus ele é inconcebivelmente perfeito e completo, na melhor das partes e no todo em si. Verso 47. Você se torna apenas capaz de executar o trabalho prescrito nas Escrituras, mas você não tem o direito de desfrutar dos frutos dessas ações. Você não pode considerar a si mesmo como a causa do resultado das ações. Nem mesmo você deve se apegar ou negligenciar essas ações ou esses deveres. Tá? Ou seja, Arjuna deve lutar, porém o resultado da ação dele não está nas mãos dele. Mas isso já pouco importa. O que importa é que ele faça, né, o dever dele, que ele cumpra com o seu dever. Então Deus ele não está preocupado com o resultado da ação. Ele está preocupado em você tentar cumprir com a sua responsabilidade, com o seu dever. O resultado está sempre nas mãos de Deus, obviamente. Então aqui nesse comentário, Srila Gurudeva
ele diz: através de Arjuna, Bhagavan Shri Krishna está dando instruções sobre a ação desapegada, né, em oferecimento ao Senhor Supremo, feita por aqueles que não têm qualquer capacidade para seguir o caminho de Jnana Yoga ou Bhakti Yoga. Então ele deixa bem claro que quem não consegue seguir Jnana deve seguir Karma Yoga. Quem não consegue seguir Bhakti Yoga, então deve seguir Jnana Yoga. Eu já expliquei isso anteriormente, né? Então Gurudeva cita um verso do Bhagavatam, 11.3.43. Karma karma vikarmiti vedavado na loukika. Esse é um verso famoso do Bhagavatam. Ou seja, a ação karma significa o quê? Você executar as atividades prescritas pelas escrituras dentro do Varnashram Dharma. E não cumprir com esses deveres prescritos é chamado akarma. E a terceira opção é você executar atividades que são proibidas pelos Vedas, ou seja, vikarma. Então, karma, cumprir com o que é prescrito; akarma, não cumprir o que é prescrito; e vikarma, cumprir, fazer aquilo que é proibido. Ok? Mas apenas pessoas que têm uma visão mundana, né, elas vão, na verdade, se ater a não cumprir com as ordens prescritas nos Vedas, né, e as pessoas que estão dentro de uma grande ignorância, elas irão cometer atividades proibidas pelos Vedas, né? Mas aquelas que estão com uma inteligência mais purificada, elas seguirão os conselhos dos Vedas, sabendo que os Vedas eles vêm de uma fonte transcendental. Então, o que quer que os Vedas estejam explicando é, na verdade, benéfico para todos. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele cita Krishna dizendo: existem 3 tipos de karma, né? Karma, akarma e vikarma. Dentre esses, vikarma significa ocupar-se em atividades pecaminosas. Akarma significa não executar os deveres religiosos prescritos no Varnashrama, ou seja, na estrutura social védica, né? E isso tudo é muito inauspicioso. Você não deve desejar fazer desta maneira. Então, abandone vikarma e akarma, e com muito cuidado siga o caminho de karma. Karma é de 3 maneiras, ou seja, karma pode ser descrito também de outras 3 maneiras, como nitya karma, ou seja, atividades diárias, naimitika karma, ou atividades ocasionais, e kamya karma, que é atividades fruitivas, ou seja, atividades que não têm nenhum tipo de razão para existirem, mas simplesmente são executadas pelas pessoas. São ações irrelevantes na vida de modo geral. E a gente pode perceber que a grande maioria das pessoas está envolvida em kamya karma, ou seja, atividades fruitivas, né? Dentre essas 3, a última é a mais inauspiciosa, kamya karma. Aqueles que executam kamya karma na verdade, se tornam reféns dessas ações e ficam presos, ainda mais enredados, né, nesse ciclo de nascimentos e mortes. Então, Krishna continua dizendo para Arjuna: você tem o dever ou o direito, né, de executar as suas atividades prescritas, mas você não tem o direito de receber, ou seja, de demandar um resultado específico sobre elas. Ou seja, agir depende de você, mas o resultado já não depende. Então, é aceito por aqueles que se abrigaram no processo de yoga que eles devem executar nitya karma e naimitika karma,
ou seja, eles devem seguir as regras prescritas para o dia a dia e para também certas ocasiões específicas, né? Como, por exemplo, todos os dias nós devemos cantar os nossos mantras de iniciação da Diksha. Todos os dias devemos adorar as deidades, né? Isso são instruções nitya, ou seja, eternas, diárias. As naimíticas, por exemplo, são quando vem Ekadashi. Ekadashi vem a cada 15 dias, né? Então, você vai seguir Ekadashi apenas naquele dia. Você não precisa seguir Ekadashi todos os dias. Então, essas são as naimítica karma, ou atividades que são de vez em quando, acontecem de vez em quando, ok? Bom, vamos avançando então. Verso 48. Ó Dhananjaya, abandonando completamente o apego pelo sucesso ou pelo fracasso, né, do seu trabalho, você deve então se conectar com Bhakti Yoga através dos deveres prescritos de forma equilibrada. E esse equilíbrio é chamado de yoga. Ou seja, Krishna diz para Arjuna claramente, né, não se apegue no sucesso ou no fracasso do seu trabalho. Apenas se apegue em fazer o trabalho. Se você vai ter que lutar e se você será vitorioso ou não, isso já não importa. O que importa é que você precisa lutar. Ou seja, o sucesso da vida, de modo geral, agora trazendo para a nossa própria vida, já não depende muito de nós, né? Porque é uma interação muito complexa do karma de diversas pessoas, de diversos seres que estão ao nosso redor. Mas o mais importante é que nós tenhamos a responsabilidade de cumprir com o nosso dever, independente do resultado. Srila Gurudeva costumava dizer que tentar é bhakti. Ou seja, por mais que o resultado da sua ação devocional não seja aquilo que você esperava, o mais importante é que você tentou, e Krishna está vendo isso. Então, Krishna considera a sua tentativa como sendo, de fato, o resultado já positivo de Bhakti e não o resultado específico daquela ação da sua tentativa em si. Ou seja, ele é muito misericordioso. Então, Krishna ele já considera apenas a tentativa como sendo um ato bem-sucedido de devoção, mesmo que o resultado não seja o esperado, nem por nós, nem por Krishna, mas ele já nem está mais olhando o resultado. Correto? Verso 49. Ó Dhananjaya, ações executadas por aqueles que desejam os frutos dessas ações, né, são imensamente inferiores àquelas ações desapegadas oferecidas ao Senhor Supremo. Você deve se abrigar, então, nas ações desapegadas, chamadas de Niskama Karma Yoga. Aqueles que desejam os frutos das suas ações são, na verdade, miseráveis. Ou seja, Niskama Karma Yoga significa a ação desapegada do resultado. Ok? Niskama, sem nenhum desejo, né, pelo resultado da ação. Aqui Srila Gurudeva ele dá um exemplo bem interessante. Ele diz, Kripanaha, a palavra Kripanaha, que está aqui nesse verso, se refere àqueles que são mesquinhos, incapazes de entender o significado de Niskama Karma Yoga, ou seja, a ação desapegada dedicada a Deus. Essas pessoas estão apegadas aos frutos das suas atividades e, em consequência, elas às vezes ficam felizes e às vezes ficam infelizes, insatisfeitas. Este assunto foi vastamente explicado, né, no Brihad Aranyaka Upanishad. Certa vez existiu uma grande assembleia de grandes sábios autorrealizados na corte do rei Janaka Maharaja. Os servos
de Janaka Maharaj trouxeram para dentro do salão, né, centenas de vacas acompanhadas dos seus belíssimos bezerros. Os chifres de cada vaca estavam decorados com ouro, e os seus cascos com prata. Belíssimos panos de seda estavam decorando o corpo de cada uma delas. Então, juntando as mãos em prece, Janaka Maharaj ele se dirigiu aos sábios que estavam ali reunidos com grande humildade. E ele perguntou: aquele que entre vocês é um Brahmaveta, eu peço que, por favor, venha até aqui e aceite todas essas vacas como doação, como presente. Então, quem quer que, em meio a vocês, ó sábios, né, seja um Brahmaveta, ou seja, aquele que conhece a verdade absoluta, que, por favor, dê um passo adiante e aceite este presente. Bom, então todos os sábios estavam ali se entreolhando, até que Maharishi Yagyavalkya, um sábio muito famoso, ele disse: ok, eu então ofereço as minhas reverências aos pés de lótus de todos os aqui presentes, né? E peço que vocês então me examinem, me testem com qualquer questão que vocês tiverem o desejo de perguntar, né, ou fazer. Do contrário, estou levando essas vacas comigo. Então, imediatamente houve uma certa controvérsia, né, e um sábio chamado Gargi, ele então perguntou para Yagyavalkya: ok, deixe-me lhe fazer uma pergunta então. Quem é considerado um mesquinho e quem é considerado um brahmana? Então Yagyavalkya respondeu para Gargi: ó Gargi, aquela pessoa é um mesquinho que deixa este mundo sem ter conhecido quem é Bhagavan, quem é Deus, ou seja, a infalível realidade absoluta. E ele citou um verso do Brihad Aranyaka Upanishad. E no Srimad Bhagavatam 6.9.49 está dito: Naveda Kripana Shreya Atmaro Gunavastudrik. Miseráveis, mesquinhos ou kripanas são aqueles que consideram que a realidade última consiste apenas de objetos sensoriais produzidos pela natureza material. Mais adiante, no Srimad Bhagavatam, também é dito 11.19.44. Kripanoyo Jitendriya. Um mesquinho é aquela pessoa que não consegue controlar os seus sentidos. Então, assim, Yagyavalkya, ele estabelece que nós devemos estar sempre buscando o contato com essa verdade absoluta, o contato com essa realidade última e infalível, para que nós não nos deixemos controlar pelo desejo, né, de desfrutar do mundo material, de mantermos ações que são simplesmente sem sentido, né? Ações como a gente leu, Kamya Karma, ou seja, então ele era um Brahmaveta. Então todos nós devemos tentar ser também Brahmavetas, ou seja, conhecedores da verdade. Verso 50. Aquele que está fixo em Buddhi Yoga, ou seja, o yoga da inteligência pura, consegue destruir a virtude e o vício nesta vida. Portanto, tente sempre adorar o Senhor Supremo através de ações desapegadas, chamadas de Niskama Karma. Então, trabalhando sob o abrigo de Buddhi Yoga, com equilíbrio em ambos, sucesso e fracasso. Essa é, de fato, então, a arte de todas as ações.
51. Sábios iluminados que seguem Buddha Yoga abandonam então os resultados do karma. Assim, então, livres do ciclo de nascimentos e mortes, eles alcançam então Vaikuntha, o local que está além das misérias mundanas. A palavra Vaikuntha, ela se refere ao mundo espiritual, né? Ou seja, a morada transcendental do Senhor Supremo, que significa um local livre de ansiedades. Kunta significa ansiedade. Vaikuntha, sem ansiedade. Inclusive, então, essa ideia de que as almas caem do paraíso, as almas caem da morada divina, não faz sentido algum, porque a morada do Senhor é um local livre de erros, livre de defeitos, né? Livre de qualquer ansiedade, ou seja, de lá ninguém pode cair, né? Por ter manifestado qualquer desejo, né? Ou qualquer erro, né? Portanto, os Vedas não corroboram com essa visão cristã, ou pelo menos católica, bíblica, de que as almas caíram do paraíso. Não. Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, mais à frente vocês vão ler, aquele que alcança a minha morada jamais cai de lá. Ele jamais deixa esta minha morada. Por quê? Porque ela é o local da perfeição espiritual. Não tem por que você cometer nenhum tipo de deslize na morada espiritual. Você já passou por um processo tão longo de aperfeiçoamento, de prática espiritual, e você alcançou a perfeição. E, como prêmio, como resultado, você entrou, então, na morada do Senhor. E é impossível que alguém cometa qualquer tipo de erro, né, ou pecado nesta morada. Verso 52. Quando a sua inteligência estiver completamente livre, né, e puder cruzar esta densa floresta de ilusão, você então se tornará indiferente a tudo que você ouvir e a tudo que deverá ser ouvido, ou seja, por estranhos. Então, é necessário que nós tenhamos inteligência suficiente para conseguir cruzar a densa floresta da ilusão, da ignorância, para que nós possamos ter a discriminação, né, o discernimento daquilo que deve ser ouvido e daquilo que não deve ser ouvido, ou seja, aquilo que de fato é válido para nós e o que não é válido. 53. Quando a sua inteligência se tornar desapegada de ouvir diferentes argumentos materialistas que são conflituosos e diferentes interpretações filosóficas dos Vedas, e quando a sua inteligência se tornar livre de todo apego, enquanto permanecer fixa no Senhor Supremo, você então alcançará os frutos do yoga. Então, quais são os frutos do yoga? Só há um fruto do yoga, que é a união com o Senhor Supremo. Então, Krishna diz, após você se tornar desapegado, né, de ouvir sobre assuntos mundanos, de ouvir sobre especulações filosóficas, né, como debates inúteis, conversas inúteis, e quando você estiver simplesmente focado em só ouvir tópicos relacionados ao Senhor Supremo, aí sim você conseguirá obter o resultado do yoga, que é a união com o Senhor Supremo. Então, é muito importante que o devoto de Krishna ele se torne disciplinado ao ponto de procurar evitar ao máximo ouvir sobre conversas mundanas, debater sobre temas mundanos, que simplesmente não vão mudar em nada, né, a nossa vida nem a nossa prática espiritual. Pelo menos no começo, tá? Que fique bem claro. No começo, o devoto precisa tampar os ouvidos para assuntos mundanos, porque a nossa mente já está cheia de assuntos mundanos, né? A gente precisa agora começar a ouvir assuntos espirituais, tópicos espirituais, né? Não se esqueçam que o mundo material sempre estará em conflito, sempre haverá problemas no mundo material. Não tem como você resolver isso.
mas tem como você resolver os seus problemas, né? Ou seja, tem como você se voltar para ah, os assuntos relacionados ao Senhor Supremo, à verdade absoluta, e tem como você se livrar da influência negativa das ações do mundo material. Então procurem evitar ouvir televisão, rádio, né, Facebook, qualquer outra coisa de internet que não adiciona nada para a sua vida espiritual. Se vocês fizerem um pequeno teste, né, de abstenção de qualquer influência mundana através de mídia, né, inclusive através de músicas mundanas, e simplesmente se focarem, né, num estudo das escrituras sagradas, se focarem no cantar de mantras, por algum tempo vocês irão perceber uma grande diferença. Grande diferença. Principalmente, à primeira vista, uma diferença no seu estado emocional. Tá? Por quê? Esse bombardeio que há das informações mundanas principalmente afeta o nosso lado emocional, né? Ou seja, a primeira forma de dominação de Maya é a desestabilização emocional, porque quando o indivíduo é fraco emocionalmente, ele se torna extremamente vulnerável, né? Ele passa a depender de coisas pequenas, ele se enreda em vícios, né, inúteis, ele se enreda em práticas que são totalmente banais, né? E assim a energia material te pega. Em outras palavras, a gente chama de sistema, de matrix, né? Mas a energia material, é Maya. Ela te pega e ela te amarra. Não importa se é esse governo ou aquele governo, é esse país ou aquele país, não importa. Maya é uma energia só e ela está presente em todas as partes. Então, faça um teste, né? Não vai custar nada e mal também não vai fazer, né? Procurem abandonar um pouco as influências externas, né? Não se preocupem. O fato de você não estar sabendo do que está acontecendo não altera em nada o que vai acontecer no mundo. Mas, se você estiver forte espiritualmente, né, o impacto que isso terá em você, aí sim será diferente. Porque você precisa se salvar. Você não tem como salvar o mundo. Mas quando você se salva, o mundo ganha, né? O mundo também fica mais próximo da salvação. Então, o que nós precisamos são pessoas autorrealizadas, pessoas que estão praticando a vida espiritual, porque automaticamente a prática dessas pessoas, né, já é uma prática justa, já é uma prática pacificadora, já é uma prática sem violência, e principalmente se nós estamos seguindo os preceitos védicos. Não estou falando de qualquer tipo de espiritualidade. Existem muitos assim chamadas espiritualidades hoje em dia, de correntes, que na verdade servem a Maya também. Estão totalmente, são totalmente, na verdade, manufaturadas pela própria energia material ilusória. Então, muito cuidado também com criações de Maya a respeito também de caminhos espirituais, né? É muito importante ter esse discernimento, né, para não colocar tudo dentro de uma sacola só, achando que tudo faz parte de um processo. Não. Então, como nós teremos a certeza de que o que nós escolhemos é real? Bom, o primeiro fator é o fator histórico, né? O quão antigo é essa prática que você escolheu. Se ela conseguiu perdurar ao longo da história inabalável, de maneira inabalável. Ou seja, pode ser que ela seja muito antiga, mas pode ser que ela não tenha resistido ao tempo e já tenha se perdido. Depois, perceber se a linhagem dos mestres que representam está intacta, né? E também, ou seja, incorruptível. Então, analisando tudo isso, você vai ter uma certeza de que aquele caminho que você escolheu é um caminho que já foi comprovado, é um caminho que já passou por todos os testes,
Hum. Então, com toda certeza, eu posso garantir que o único processo, a única cultura, né, ou tradição que se sustenta dentro dessas condições é a tradição védica. É a tradição védica. Né? Qualquer outra não chega nem perto, tá, da grandeza e da profundidade dos ensinamentos védicos como cultura, como religião, enfim. Os Vedas trazem sempre informações sobre tudo que nós precisamos na vida. É um grande manual. Né? E não é à toa que essa é a civilização eterna, porque ela existe desde os primórdios da criação até hoje. Permanece intacta. Todos os elementos dessa sociedade védica estão ainda presentes, espalhados pelo mundo, influenciando pessoas, mais vivo do que nunca. Tá? Mesmo que não esteja externamente, né, apresentada, né, porque, obviamente, nós temos uma outra civilização que encobre, né, mas, ainda assim, em termos de influência pessoal, né, a cultura védica é hoje, né, ainda assim, a mais proeminente. Por quê? A cultura judaico-cristã tem aproximadamente 2.000 anos. Né? A cultura muçulmana tem aí 1.400 anos. A cultura budista tem também um pouco mais de 2.000 anos. Né? E sem falar de outras que nasceram ontem, né? E que não tem qualquer tipo de comprovação. Tá? E também não considerando as culturas pagãs, que também foram criadas baseadas na adoração de semideuses ou na adoração de entidades malignas ou entidades sutis que simplesmente não tem nada a ver com a busca pela verdade transcendental. Tá? Então, nem tudo que parece ser um caminho do Dharma é de fato. Ok? A gente vai encerrar por aqui hoje. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.